A paz do Senhor, noiva do Cordeiro, que essa paz permeie todo o teu entendimento, que a graça penetre todo o teu ser, em todos os âmbitos, em nome de Jesus. Na continuação do livro de Apocalipse, nesse primeiro momento, nós estamos vendo as 7 cartas que foram escritas, e nesse vídeo falaremos da carta à igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia foi fundada por Eumenes, rei de Pérgamo, que colocou esse nome em homenagem a seu irmão Átalo, no 2º século a.C. O nome Filadélfia significa amor fraternal. As características dessa igreja, e que nós podemos comparar com os cristãos de Filadélfia atual, né? O crente Filadélfia atual, é a igreja avivada e missionária. Então, é uma igreja viva porque ama a palavra, porque busca conhecer a palavra e vive a palavra. Não é sinônimo de barulhento, é sinônimo de avivamento. Né? Uma pessoa viva necessariamente não quer dizer que ela é barulhenta. É a igreja avivada e missionária, tem sede de missão, tem sede de levar a palavra e também de viver essa palavra e de ver pessoas transformadas pela palavra. É a representação da igreja na sua fase avivada a partir de 1751, especialmente nos séculos 18, 19 e 20. A igreja de Filadélfia, como a de Esmirna, não recebe qualquer crítica ou censura de Jesus, da parte de Jesus. Pelo contrário, ele a incentiva a permanecer fazendo como vinha fazendo, apesar da sua pouca força. É uma igreja onde não se permitiu a intromissão de falsos ensinos e práticas. Vive o evangelho verdadeiro, genuíno, dentro do padrão do qual o Espírito Santo os instruiu, não é? Aí o versículo 7 diz o seguinte, do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esse porta aberta do qual Jesus falou aqui, pode se referir ao ano de 1793, quando a igreja teve um ímpeto missionário. Foi uma explosão de missão mesmo, de expandir, de expansão do evangelho. Como também pode se referir ao arrebatamento da igreja, conforme Apocalipse 4, que se refere a uma porta aberta vista por João no céu. Então, tanto o primeiro sentido, a primeira referência, como a segunda, fazem sentido. Por quê? Porque a partir do ano de 1793 começou um ímpeto missionário, a igreja começou uma expansão assim nunca vista antes. E essa expansão está até os dias de hoje. E hoje nós esperamos o arrebatamento. Então, para mim, pelo menos para mim, faz muito sentido isso daqui. E aí continua o versículo que diz assim, e ninguém a pode fechar. Pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa parte B do versículo, ela vem falar da característica dessa igreja, que é pobreza e simplicidade. Então, tendo pouca força, não negastes o meu nome. Tendo pouca força, não negastes o meu nome. Quando o Senhor fala, quando o estudo fala aqui sobre pobreza, não quer dizer miserabilidade, jamais. Porque o servo de Deus, aquele que serve ao Senhor, ele terá todo o suprimento necessário para a sua jornada. O Senhor nunca nos deixou e nem nunca deixará. Ele está falando aqui que em relação à ganância de querer a prosperidade terrena, a prosperidade mundana, a igreja do Senhor Jesus não tem essa ganância de jeito nenhum.
ela é uma igreja, uma instituição pobre e simples, não miserável, não abandonada, não à toa, não desprezada, nunca. Essa é uma simplicidade. Simplicidade não significa miserabilidade. O versículo 9 diz o seguinte: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem crentes, mas não são, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Isto daqui está falando, essa parte A do versículo 10, está falando, é uma alusão, uma referência ao arrebatamento da igreja. E é bem importante notar que a mensagem que Jesus fala, a frase que Jesus fala, ele diz: guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, e não na hora, evidenciando assim o arrebatamento anterior à grande tribulação. É óbvio, é natural que nós veremos as dores, que o Senhor disse: não tenham medo quando vir acontecer assim, 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 assim como estamos vivendo. Nós estamos vivendo quando ele disse, quando ouvi falar de guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, né? Peste, fome, pragas, fique atento, é o princípio das dores. Então o Senhor permite que a igreja ainda veja bastante coisa, mas da hora mesmo crucial o Senhor nos livrará. Então o arrebatamento, eu creio assim, o Senhor nos livrará da hora, e não na hora da tribulação, né? Da grande tribulação. Da hora da tribulação que vem para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isto daqui vem falar sobre a importância de se manter a integridade do Evangelho e a guarda da fé salvadora na pessoa de Jesus Cristo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, o maior sinal da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, é a quantidade de pessoas que estão apostatando da fé. Estão inventando fábulas para enfeitar o Evangelho, e a maioria das pessoas vão atrás. Elas não procuram uma igreja que fale a Bíblia Sagrada na íntegra, com sinceridade, ensinando com toda a doutrina, com toda a prudência. Não, são as fábulas que chamam muito mais atenção. E, infelizmente, a Bíblia diz que nós devemos manter a integridade do Evangelho. E, infelizmente, isso não tem acontecido. A integridade do Evangelho tem sido denegrida dia após dia, com mentiras, com falsidades, com falsos profetas, com falsos ensinadores, com falsos mestres, conforme Paulo falou, né, que haveria de vir tempos trabalhosos. E amontoariam para si doutores, então cada um que quer ser doutor, sem nem ao menos ter estudado para isso, né? Vamos lá, no versículo 12, vem, a quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Vem falar sobre a nova condição que desfrutarão os salvos que foram arrebatados e tiveram lugar na primeira ressurreição. E finaliza então no versículo 13, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não podemos fazer você entender, nós não podemos fazer você compreender a profundeza das Sagradas Letras se você não der abertura para isso. O Senhor Jesus, ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se eu entrar na tua vida, o Senhor diz, você terá paz, você terá abundância, você terá prosperidade, você será uma bênção. Mas isso depende unicamente de você dar abertura
para que o Senhor faça isso na sua vida. Essa porta que se abriu, ela continua aberta. Entre pelo Evangelho verdadeiro, genuíno de Jesus Cristo. Saia das fábulas, saia do meio da Babilônia, saia da mentira, saia do engano. Entra para o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, o qual nos garante a vida eterna, o qual nos dá certeza absoluta de que seremos livrados da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Que Deus te abençoe ricamente, no nome precioso de Jesus.